Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é banco de dados? Não? Pois você vai aprender agora de uma forma simples e fácil a entender esse agrupamento de informações que fazem parte de sites, sistemas web e desktop e até de aplicativos no teu celular, tá bom? Então vamos lá para a aula? Bom pessoal, o SGBD, ou melhor, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, são vários tipos de programas que trabalham gerenciando informações. Bom, para conceituar de uma forma simples e fácil, para te deixar mais a par de tudo isso que a gente está falando, vamos começar por partes. Por exemplo, nós temos banco de dados. O que é um banco de dados? Existem vários conceitos específicos, científicos, populares, para a gente poder conceituar o banco de dados. Mas vamos da forma mais simples para você entender. Um popular, o que é um banco de dados? Posso dizer que é uma organização de informações armazenadas e estruturadas em um determinado local. Bom, eu posso dizer para você que existem vários locais, vários programas que a gente pode chamar de gerenciadores desse banco de dados ou de informações. Dando uma sigla para isso tudo, a gente pode chamar de SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Existem vários, tá bom? Como por exemplo o MySQL, o Oracle, a MariaDB, o Postgre e vários outros que a gente pode trabalhar. Tem um também que quase ninguém usa e é um sistema de gerenciamento de informações. É o Microsoft Excel ou o próprio Excel, né? Existe tanto a Microsoft que tem o Excel que você já conhece, instalado no teu computador ou online, né? Hoje a Microsoft também está trabalhando na nuvem, e a Google também tem o Google Sheet ou Excel do Google, mais conhecido popularmente, né? Também é um gerenciador de informações, e a gente vai passar a conceituar, a conhecer de uma forma simples o que é um banco de dados, como trabalhar isso, como fazer um banco de dados, a estrutura de um banco de dados, algumas normas que ele deve obedecer, algumas estruturas, tipos de variáveis, né? A gente vai ter que falar um pouco sobre variáveis, como a gente fala, são tipos de informações que a gente vai conhecer dentro do banco de dados. E eu vou mostrar tudo isso dentro do Excel. O Excel simples, que você já conhece, você vai perceber como não é difícil mexer com o banco de dados e entender também. E até criar um pequeno banco de dados para a gente poder trabalhar futuramente em uma determinada ferramenta, tá bom? Então vamos passar a conhecer agora essa estrutura toda que a gente falou aqui no Excel. Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá, né? Então para a gente começar fácil com esse entendimento sobre banco de dados, eu trouxe aqui para a gente o Excel. Excel é um programa normal, simples, né? Que você pode ter no teu computador aí ou até mesmo no celular, se você está acompanhando pelo celular. Bom, a gente não vai falar muito sobre o Excel, mas sim, a gente trouxe o Excel para poder trabalhar um pouco sobre uma estrutura que o banco de dados usa bastante, qualquer banco de dados, tá? Ele usa bastante as variáveis, tá? E usa também essas variáveis como tipo de dados. Como assim? Vamos tentar entender direitinho. A variável, por exemplo, eu vou criar dentro de um cenário hipotético, eu vou criar um cadastro de clientes. Nesse cadastro de clientes, eu vou ter o campo nome, que é o nome do cliente, tudo bem? Eu vou ter o campo idade do cliente, legal? Eu vou ter o campo nome, idade, vou botar aqui também o campo estado, tá? Estado que o cliente está falando. E vou botar aqui se ele está ativo ou não, seria a situação do cliente. No caso aqui eu botei a situação com acento, mas lembrando que em banco de dados, normalmente a gente não coloca acentuação nos campos, né? A gente não coloca a acentuação nem espaço quando são duas palavras nas variáveis. Mas vamos lá. Então é o seguinte, variável ou atributo, tá? A gente pode chamar dessa maneira as variáveis também. A variável nome é um tipo de informação, perfeito? Então aí entra um recurso muito importante no banco de dados chamado tipo de dados. Então em banco de dados a gente precisa dizer para o banco de dados qual o tipo de dados que a gente quer trabalhar no campo nome. No caso o nome, falar a letras, espaço, acentuação normal, o nome de alguém. No caso aqui o tipo de dado é do tipo texto, tá? Em alguns
em alguns lugares por aí, em alguns bancos de dados, a gente encontra com o nome de char ou caracteres, né? Do tipo texto. Idade, do tipo inteiro. O que é inteiro? No caso, número, né? Do tipo inteiro. Estado, a gente vai colocar, vou mudar uma coisa aqui que eu estava vendo agora, eu vou mudar esse estado, já que a gente já tem um campo texto lá em cima, eu vou mudar esse estado aqui para botar o nome de salário, que é o salário do cliente. Eu vou colocar aqui o salário 1212, por exemplo, 1000.212,00. Então, dessa maneira, eu tenho números que tem pontos e que tem vírgulas. Quando eu trabalho com números que tem essas pontuações de moeda, principalmente, esse tipo de variável é chamada de decimal, tá? Em alguns pontos podemos dizer que é real, tá bom? Então a gente trabalha dessa forma, mas aqui no caso eu vou dizer que é o tipo de dado decimal, tá bom? Situação, ou seja, se o cliente está ativo ou não, ativo sim ou não. Esse tipo de dados é do tipo, como é que a gente fala? Tipo de dados lógico, né? Ou ele está ativo ou ele não está ativo. Então ele só vai ter duas opções aí, ou sim ou não. Então a gente acaba chamando esse tipo de dado de booleano, tá? É muito importante a gente ter essa noção dessa estrutura de dados, pessoal, porque é o seguinte, quando a gente trabalha com informações, banco de dados, essas informações vão ser armazenadas e esse armazenamento tem que ser colocado dentro do programa que você está trabalhando, que pode ser o MySQL, Postgre, pode ser o MariaDB ou qualquer tipo de sistema de gerenciador de banco de dados. A gente precisa informar esse sistema de gerenciador de banco de dados que tipo de informação é aquela, qual a estrutura de dados aquela informação vai ter, né? Ou pode ser texto inteiro decimal ou booleano, tá bom? Então isso é muito importante a gente ter essa noção. Tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, lá na nossa playlist de algoritmos, que a gente fala bastante sobre variáveis e tipos de dados de variáveis que a gente trabalha. Então é muito importante você ter esse conhecimento, tá? Senão o banco de dados vai ficar assim meio voando. Bom, vamos terminar aqui. Então esses são os campos que a gente vai trabalhar e esse aqui são os tipos de dados de cada campo. Vou aqui para a planilha 2. Eu tenho aqui nova planilha, eu coloquei assim, vou tirar um recurso aqui do Excel. Eu tenho aqui o campo nome, que é um dos campos que a gente tem lá, idade, tudo bem? Aqui no caso lá eu troquei para salário e aqui eu vou colocar como a situação, né? Situação, eu vou deixar ainda com acento aqui. Situação ativa, né? Posso aumentar um pouquinho o meu campo aqui só para a gente ter uma noção mais fácil de entender, né? Situação ativa, sim ou não? Bom, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Aqui eu vou colocar o nome da Maria, João e da Lúcia. São 3 pessoas normais, simples. A Maria tem 30 anos, o João tem 25 e a Lúcia também tem 30 anos. Perfeito. O salário aqui da Maria vai ser 1.560, o do João 1.450 e da Lúcia 1.890. Vou destacar que esse campo aqui, no caso do Excel, eu posso fazer isso. Ele é um campo do tipo moeda, tá? Ou seja, decimal. A situação da Maria, ela está ativa? Sim. O do João está ativo? Não. E a Lúcia está ativa? Sim. Perfeito. Então aqui são as informações de cada campo, só para a gente ter uma noção bem tranquila aqui. Nada, pessoal, esses são registros que a gente está colocando aqui. No caso eu tenho 3 registros da Maria, do João e da Lúcia. Esses registros têm os campos nome, idade, salário, situação ativa, sim ou não, tá? No caso do campo nome, rapidinho recapitulando aqui, o campo nome é do tipo de dados texto, o tipo de dados do campo idade é número ou inteiro, né? Podemos falar dessa maneira. No campo salário é decimal ou real, né? Ok? E aqui no campo situação ativa é do tipo booleano ou do tipo lógico. É ativo, sim ou não. Então isso depende muito do registro que está aqui.
Mas tem um campo aqui que eu não preenchi ainda, que eu preciso dar um destaque maior nele, que é o campo ID. Todo banco de dados, ele guarda registro de informações, isso é fato. Mas cada registro desse, ele precisa ter uma espécie de identificador único. Tá? A gente chama normalmente esse tipo de campo de chave primária. Tá? É como se fosse o CPF do registro. Né? CPF não existe CPFs mais de um, só existe um CPF para cada habitante. Né? Então é o seguinte, aqui no meu ID também só vai existir um ID para cada registro. Por exemplo, o ID da Maria vai ser o 1001, 1002 do João e 1003 da Lúcia. Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que existir um identificador primário único para cada registro? Isso ajuda muito, principalmente na hora da gente poder fazer filtros de dados. Tá? Aqui no Excel existe uma maneira diferente de fazer isso, mas no MySQL, no Postgre, num sistema de gerenciamento do banco de dados normal, a gente tem uns filtros mais específicos. Então, por exemplo, quando eu quero saber qual é o registro das pessoas que têm idade de 30 anos, ele vai buscar no campo idade, perfeito? E normalmente, quando ele busca esses registros, nunca ele mostra esse registro de identificadores iguais, sempre identificadores diferentes. Isso é muito importante porque isso categoriza cada registro baseado em cima do seu identificador para aquele banco de dados. Dessa maneira, ele não corre risco de ter registro duplicado, tá bom? Então isso é muito importante para os bancos de dados. Nada, o que nós acabamos de fazer aqui foi um banco de dados com Excel, com os campos, que são as variáveis, os atributos colocados aqui, tá? Bem aqui em cima, e aqui embaixo o registro de 3 pessoas aqui com suas informações aqui. Algo bem interessante aqui no Excel que eu posso colocar seria selecionar os campos aqui e colocar uma espécie de filtro. Dessa maneira eu consigo, por exemplo, eu quero pesquisar a idade de pessoas que só têm 30 anos. Me deu aí, né? Super fácil, né? O Excel ele tem essa facilidade de nos dar algumas informações mais fáceis da gente poder identificar. O Excel vai ser uma das ferramentas que a gente vai usar bastante para a gente bolar nossas ideias e pegar essas ideias, colocar essas ideias dentro do Excel e trazer essas ideias do Excel para dentro de uma outra ferramenta de programação, ou um aplicativo, ou um próprio sistema, né? Um PDV da vida, um CRM da vida. Então a gente vai criar alguns sistemas, tanto aplicativos, sistemas móveis, como sistema para desktop ou web também, que é certeza que é o futuro que está na frente. Espero que você tenha entendido. Esse foi praticamente um pouco sobre banco de dados, que é uma estrutura de informações dentro de uma estrutura, tá? Essa estrutura pode ser um MySQL, um Postgre, pode ser um MariaDB, pode ser qualquer tipo de SGBD. Se você não sabe o que é SGBD, dá uma conferida no início do vídeo que você vai aprender o que é SGBD, tá bom? Então fica com a gente sempre, dá o like, se inscreve no canal. A gente está vindo com vários vídeos agora, tem uns vídeos mais legais que outros, porque a gente vai trabalhar bastante a questão dos sistemas de aplicativos no code, low code e também os códigos que a gente gosta tanto de trabalhar, tá? O HTML, CSS, JavaScript, PHP e os bancos de dados que a gente vai trabalhar dentro da educação pra gente, tá bom? Um grande abraço, tchau, pessoal.